Olá! Hoje nós vamos aprender sobre férias e gratificação natalina, dois importantes direitos garantidos a todos os trabalhadores regidos pela CLT. Vamos começar com férias. Mas antes de entrarmos propriamente no direito das férias, é preciso comentarmos sobre a Convenção número 132 da Organização Internacional do Trabalho. A Convenção 132 da OIT foi recepcionada do direito brasileiro em 1999, por força de um decreto. E esta convenção traz os direitos mínimos de férias garantidos a todos os trabalhadores dos países que são membros da OIT, e o Brasil é um deles. A Convenção 132, portanto, é um tratado internacional que traz as garantias mínimas que devem ser observadas. Existe, no entanto, uma polêmica. A Convenção estaria em vigor no Brasil e teria revogado, então, alguns artigos da CLT que trata do capítulo de férias? Alguns doutrinadores entendem que não, que apesar de ter o decreto recepcionando a Convenção e ser, então, um tratado internacional, seria necessário uma lei para que ele tivesse força. Essa corrente é minoritária, muito poucas pessoas entendem dessa forma. A maioria, e até mesmo a justiça brasileira, entende não ser necessário lei, basta apenas o decreto de promulgação, o que aconteceu em 99. E eles entendem dessa forma graças a todos os artigos da Constituição Federal que falam dos tratados internacionais. A nossa Constituição tem vários dispositivos que nos permitem interpretar que é suficiente um decreto de promulgação. E este decreto aconteceu no Brasil. É o Decreto 3.197 de 1999 e que, portanto, estaria em vigor a Convenção 132. Afastada essa primeira corrente, existe ainda uma outra discussão a respeito da vigência ou não desse documento internacional. Existe uma teoria chamada teoria do conglobamento que dispõe no seguinte sentido: teríamos que observar o total da Convenção 132 e o total do capítulo de férias da CLT. E somente estaria em vigor a Convenção se no todo ela fosse mais benéfica do que o que diz a CLT a respeito das férias. E não é. Se olharmos no todo, a totalidade do documento e a totalidade do que a CLT diz sobre férias, a nossa legislação interna é mais benéfica. E aí essa teoria do conglobamento diz não ser possível fracionar o documento. Eu não posso pegar um ou outro artigo da Convenção e misturar com um ou outro artigo da CLT. Teria que olhar no todo. Como no todo a CLT é mais benéfica, prevaleceria as normas da CLT. Uma outra corrente entende pela teoria da incidibilidade dos institutos jurídicos. Um incidindo sobre o outro, sendo possível fracionar a Convenção 132. Eu poderia, portanto, por esse entendimento, pegar apenas os artigos mais benéficos da Convenção 132 e substituir pelos menos benéficos da CLT, ou seja, a CLT estaria parcialmente revogada com relação àquelas disposições que eram menos benéficas e estaria prevalecendo, em alguns artigos, os termos da Convenção 132 da OIT. A Justiça brasileira ainda não pacificou o entendimento. Não podemos afirmar com segurança se a Convenção 132 está de fato valendo ou não. Por essa razão, na aula de hoje, ao explicarmos sobre as férias, nós vamos tratar as duas situações. Nós vamos dizer como é que a CLT dispõe e quando for um caso alterado pela Convenção 132, faremos o comentário em ressalva do que diz o Tratado Internacional sobre o tema. Vamos iniciar, portanto, com o direito às férias. O trabalhador adquire os seus direitos de férias sempre após 12 meses de trabalho. Estas são as regras contidas nos artigos 129 e 130 da CLT.
Primeiro, trabalha-se 12 meses. 12 meses de vínculo empregatício. Depois, adquire o direito às férias. Esse trabalhar por 12 meses se chama período aquisitivo. É o período que você está trabalhando para adquirir o direito às férias. Confira o exemplo. Admissão em 15 de março de 2006. Primeiro período aquisitivo, 15 de março de 2006 a 14 de março de 2007. Segundo período aquisitivo, 15 de março de 2007 a 14 de março de 2008. Terminado o período aquisitivo, os 12 meses de trabalho, inicia-se então o que chamamos de período concessivo, que é o período que a empresa tem para te dar o descanso das férias, o gozo das férias. A empresa tem, portanto, também 12 meses para dar essas férias para você. E este período de 12 meses, sequenciais ao período aquisitivo, é denominado de período concessivo. Vejam os exemplos. Admissão em 15 de março de 2006. Primeiro período aquisitivo, 15 de março de 2006 a 14 de março de 2007. Primeiro período concessivo, 15 de março de 2007 a 14 de março de 2008. Segundo período aquisitivo, 15 de março de 2007 a 14 de março de 2008. Segundo período concessivo, 15 de março de 2008 a 14 de março de 2009. Quem escolhe o mês em que o empregado vai sair de férias não é o empregado, é a empresa. Ela tem o poder de determinar qual o mês em que você estará gozando as suas férias. No entanto, é recomendável que se faça um acordo, que a empresa ouça o que o trabalhador tem a dizer com relação à sua preferência e que tente adequar a vontade do trabalhador à necessidade empresarial. Essa, inclusive, é a recomendação que consta na Convenção número 132 da Organização Internacional do Trabalho. Vimos, portanto, que a empresa tem 12 meses para conceder as férias ao seu trabalhador. E é importante observar que qualquer dia de gozo de férias que ultrapasse esse período concessivo de 12 meses tem que ser pago em dobro, ainda que seja um único dia. Veja o que diz o artigo 137 da CLT sobre o tema. Consolidação das leis do trabalho. Artigo 137. Sempre que as férias forem concedidas após o prazo de que trata o artigo 134, o empregador pagará em dobro a respectiva remuneração. É importante observarmos também que menores de 18 anos e maiores de 50 anos têm direito a gozar as férias de uma única vez, sem fracionamento. E os menores de 18 anos têm direito a fazer coincidir suas férias na empresa com as férias escolares. Falamos agora sobre o fracionamento das férias. Passamos agora à concessão de férias em 2 períodos. Trata-se do fracionamento das férias, que, em regra, não é permitido pela CLT. A Consolidação das Leis do Trabalho, em seu artigo 134, é clara em dizer que as férias devem ser gozadas de uma única vez. Se o empregado tem 30 dias de férias, que tire os 30 dias de uma só vez. Se tem 24 dias de férias, que tire os 24 de uma só vez. Em regra, portanto, o fracionamento em 2 períodos só é permitido em 2 situações. Em situações excepcionais e em casos de férias coletivas. O legislador, no entanto, não fala para a gente quais são esses casos excepcionais. Se seria excepcionalidade de interesse da empresa ou de interesse do trabalhador. Já que é omissa a legislação, é considerável, é razoável entender que essas situações excepcionais se referem a situações realmente extraordinárias, fora do cotidiano normal, seja por parte da empresa ou por parte do trabalhador. Seriam situações de força maior,
serviços inadiáveis que o empregado não pode realmente se afastar, e também nos casos das férias coletivas. É importante lembrar que mesmo nas situações excepcionais e mesmo nas situações de férias coletivas, onde a lei permite o fracionamento das férias em 2 períodos, os menores de 18 anos e os maiores de 50 não podem ter suas férias fracionadas em hipótese nenhuma e precisariam sempre tirar todo o período de férias de uma só vez. Duração das férias. Quantos dias de férias tem um trabalhador de direito? A regra consta do artigo 130 da CLT, que traz uma tabelinha e que vincula o seu direito de férias ao número de faltas que você teve no período aquisitivo. A empresa, portanto, deve verificar lá no período aquisitivo, que é aquele período de 12 meses que você trabalhou para ter direito às férias, quantas foram as faltas injustificadas. Dependendo do número de faltas, é que vai ser aferido o seu direito de férias. Veja o artigo 130. Consolidação das leis do trabalho. Artigo 130. Após cada período de 12 meses de vigência do contrato de trabalho, o empregado terá direito a férias na seguinte proporção. Inciso 1º. 30 dias corridos, quando não houver faltado ao serviço mais de 5 vezes. Inciso 2º. 24 dias corridos, quando houver tido de 6 a 14 faltas. Inciso 3º. 18 dias corridos, quando houver tido de 15 a 23 faltas. Inciso 4º. 12 dias corridos, quando houver tido de 24 a 32 faltas. Você pode observar, portanto, no artigo 130 da CLT, que se um empregado teve 5 faltas injustificadas durante o ano do período aquisitivo, ele vai ter 30 dias de férias. Se foram mais de 5 faltas, o seu direito de férias vai reduzindo, até chegar a uma situação que, se foram muitas faltas, ele nem vai ter direito de férias. No entanto, a CLT, logo na sequência, artigo 131, traz algumas situações em que você pode faltar ao trabalho e que essas faltas não são consideradas como injustificadas. Pelo contrário, são faltas possíveis, justificadas, que inclusive o empregador é obrigado a remunerar o dia que você faltou e que, por tal razão, não seriam consideradas para fins de perda do direito a dias de férias. São situações, por exemplo, como os 3 dias que você pode faltar em razão de casamento, 3 dias consecutivos. Também 2 dias consecutivos em razão do falecimento de cônjuges, filhos, irmãos, ascendentes de qualquer grau, pais, avós, bisavós, ou qualquer pessoa que viva sob sua dependência econômica e que esteja cadastrada dessa forma em sua carteira de trabalho. Também é possível, por exemplo, faltar justificadamente quando o nascimento de filhos. Trata-se da licença paternidade, que prevê um afastamento de 5 dias consecutivos para os homens, quando do nascimento de seus filhos. Esta regra consta da Constituição Federal, artigo 10, parágrafo 1º do ato das disposições constitucionais transitórias. Estes são exemplos de faltas justificadas que não atrapalham o direito às férias. É importante observar agora o que diz a Convenção 132 da OIT sobre o assunto. Se verificarmos o tratado internacional, vamos encontrar ali uma regra diferente da que temos na CLT. Diz o tratado que todo trabalhador que tiver trabalhado pelo menos 6 meses no período aquisitivo tem direito a 21 dias de férias. 3 semanas é o texto expresso da Convenção 132.
Desta forma, bastaria eu trabalhar 6 meses durante aquele ano de aquisição para que eu tenha direito a 21 dias de descanso. E esta regra conflita com os incisos 3º e 4º da CLT, que diz que se você tem faltas injustificadas em excesso, você tem menos de 21 dias de férias. Esses incisos 3º e 4º estariam revogados pela Convenção 132 da OIT, para aqueles que entendem pela teoria da incidibilidade dos institutos jurídicos. Qualquer que seja o número de faltas do trabalhador no seu período aquisitivo, ele terá sempre, no mínimo, 21 dias de férias para descansar. Vamos ver agora as formalidades legais para a concessão das férias. É necessário que a empresa avise o trabalhador com uma antecedência mínima de 30 dias de qual vai ser o mês em que ele vai tirar férias. Esse aviso prévio, de forma antecedente, é necessário para que o empregado se prepare para o gozo das férias, para que verifique se vai viajar, para que compre passagens. E esta notificação tem que ser por escrito e a empresa precisa guardar uma via assinada pelo trabalhador em sua pasta funcional. É preciso também que antes dele sair de férias, que ele leve a carteira de trabalho e previdência social até a empresa, para que ela faça ali, na parte específica da carteira destinada a anotações de férias, as anotações correspondentes àquele período aquisitivo e àquele período concessivo. O trabalhador não pode sair de férias sem que tenha apresentado antes para a empresa sua carteira de trabalho para as anotações. Também é necessário fazer as mesmas anotações que foram feitas na carteira na ficha de registro ou livro de registro. Existe na ficha ou no livro um campo próprio de férias, onde a empresa precisa colocar qual é o período concessivo, o período de férias, e a qual período aquisitivo ele se refere. Somente depois de feitas todas estas anotações é que o trabalhador pode sair para descansar. Uma ressalva, porém, as microempresas e as empresas de pequeno porte não precisam fazer as anotações no livro ou fichas de registro, mas precisam notificar com antecedência de 30 dias o trabalhador e precisam fazer as anotações na carteira de trabalho. Vamos falar agora sobre o cálculo da remuneração das férias. Quanto recebe um trabalhador quando ele sai de férias? Nós temos por regra o recebimento da remuneração do mês do gozo. Veja, não é só o salário contratual, nós estamos falando de remuneração e então estamos falando de salário contratual, mais média de horas extras, média de adicional noturno, média de qualquer parcela variável de natureza salarial, como comissões, gorjetas, gratificações. Tem que somar também os adicionais, adicional de insalubridade, periculosidade, transferência, tudo aquilo que o trabalhador recebe normalmente num mês de trabalho, ele vai receber também no mês de férias. A Constituição Federal, no artigo 7º, diz ainda que além da remuneração, o trabalhador tem que ganhar 1/3 a mais. 1/3 do quê? Da remuneração. Então ele recebe a remuneração mais 1/3 dela, que chamamos de terço constitucional. Estes valores têm que ser pagos ao trabalhador pelo menos 2 dias antes do gozo das férias. Não são dias úteis, são dias corridos. Ele vai sair de férias depois de amanhã, hoje eu tenho que efetuar o pagamento, no máximo. Posso efetuar antes até, e inclusive é recomendável. Quanto mais de antecedência for o procedimento, menos risco corre a empresa de uma multa por parte da fiscalização ou de uma reclamatória trabalhista. Em regra, a média das parcelas variáveis, como horas extras, comissões,
são feitas não dos últimos 12 meses, mas sim lá do período aquisitivo, que é aquele período de 12 meses que o empregado trabalhou para adquirir direito às férias. Eu faço então o número médio das horas e multiplico pelo valor da hora vigente no mês do gozo das férias. Sobre o valor das férias, quando gozadas, haverá a incidência da contribuição previdenciária e também do fundo de garantia por tempo de serviço. Se pagas em rescisão contratual, passam a ter natureza indenizatória e não sofrem essas incidências. Abono pecuniário. Abono pecuniário é a opção que o trabalhador tem de converter até 1/3 do direito ao gozo de férias em dinheiro, em pecúnia. Vem daí o nome pecuniário, vem de pecúnia, que significa dinheiro. É transformar descanso por dinheiro. O trabalhador tem, portanto, o direito de vender parte de suas férias. Quantos dias pode vender? 1/3. 1/3 seriam sempre 10 dias? Sim, se ele tiver direito a 30 dias em razão de suas faltas injustificadas. Como acabamos de ver, se ele tiver mais de 5 faltas no período, ele não vai ter direito a 30 dias de férias, e sim apenas 24. Se for este o caso, o máximo que ele vai poder vender não são 10 dias, porque 1/3 de 24 é 8, e ele poderia vender então no máximo 8 dias. A escolha se quer vender ou não, não é da empresa, é do trabalhador. Ele é que solicita à empresa a conversão do descanso em dinheiro ou a concessão do abono pecuniário, como quiserem. Agora, para que a empresa esteja obrigada a aceitar esse pedido, é preciso que o trabalhador faça essa solicitação até 15 dias antes de vencer o seu período aquisitivo de férias, para que a empresa tenha conhecimento com bastante antecedência da opção por ele efetuada. Passamos agora ao tema das férias coletivas. Férias coletivas é quando todo um setor, ou todo um departamento, ou até mesmo todo mundo da empresa sai de férias ao mesmo tempo. É possível, portanto, fazer apenas para um determinado setor, como também é possível fazer para o estabelecimento inteiro. Todos saem de férias no mesmo período. E é bastante comum isto acontecer nas vésperas do Natal e festas de Réveillon. As empresas começam a conceder as férias por volta do dia 20 de dezembro, em regra, para que emende Natal e Ano Novo ali dentro do período de descanso. E é perfeitamente possível fazer isso. E a legislação, inclusive, permite o fracionamento em 2 períodos nos casos de férias coletivas. Só que um detalhe, a empresa só pode fazer isso se comunicar com antecedência mínima de 15 dias, tanto o Ministério do Trabalho quanto o sindicato da categoria profissional. Uma situação peculiar acontece com bastante frequência. Vamos imaginar que a empresa vai dar 15 dias de férias e um determinado empregado, por ter sido recentemente contratado, não tem direito ainda a 15 dias. A regra é simples e é fácil de você decorar. Para cada mês que você trabalha, você adquire 2,5 dias de férias. Imagine então o empregado que entrou há 2 meses atrás. Ele só tem 5 dias de férias e a empresa vai dar 15 dias de férias coletivas. Todo mundo tem que sair da empresa ou daquele departamento por 15 dias. Ele poderia voltar antes, porque ele só tem direito a 5. Se ele voltar antes, você está descaracterizando as férias coletivas e vai ter multa do Ministério do Trabalho. É preciso que ele tire os 5 dias de férias. Vai receber a remuneração de 5 dias mais 1/3. Os outros 10 dias, a única alternativa possível é concessão de licença remunerada. Ele ganha de presente
e recebe a remuneração dos 10 dias como salário, sem o acréscimo de 1/3, porque o acréscimo de 1/3 é apenas para as férias, que no caso dele eram de 5 dias. Uma outra situação se refere aos menores de 18 e maiores de 50. Se lembram que eles não podem ter as férias fracionadas, nem mesmo nos casos de férias coletivas? Se a empresa vai dar apenas 15 dias, o que eu faço com eles se eles têm direito a 30? Eles não podem voltar no 16º dia. Todos os outros vão tirar 15 dias. Eles não. Eles continuam de férias até liquidarem o seu direito e só retornam ao final do período integral das férias concedidas. Vamos ouvir agora uma pergunta sobre o tema. É possível o abono pecuniário quando dá ocorrência de férias coletivas? A venda das férias, quando dá ocorrência das férias coletivas, só é permitida se tiver sido autorizada previamente pelo sindicato da categoria profissional. É preciso, portanto, que a empresa entre em contato com o sindicato. Ela já vai ter que fazer isso no momento de avisar com aqueles 15 dias de antecedência que vai dar férias coletivas para determinados trabalhadores. Nesse mesmo momento, ela teria que solicitar a permissão do sindicato para que esses trabalhadores pudessem vender o 1/3 do direito às férias. O nosso próximo assunto, para encerrarmos o assunto das férias, diz respeito à perda do direito das férias. A CLT, no artigo 133, traz algumas hipóteses em que o empregado perde definitivamente o direito às férias. São essas hipóteses as seguintes. Primeiro, se por qualquer razão você ficou de licença remunerada durante o período aquisitivo por período superior a 30 dias. Ficou afastado por qualquer razão, paralisação dos serviços, alguma situação de necessidade particular, e esse afastamento foi remunerado pela empresa. Nesse caso, a CLT entende que você já tirou férias, já que você já ficou mais de 30 dias em casa recebendo seus salários. A empresa teria apenas a obrigação de te pagar aquele 1/3 previsto na Constituição e quitaria o seu direito. A outra hipótese constante do artigo 133 se refere àqueles empregados que adoeceram ou que sofreram algum tipo de acidente e que precisaram ficar afastados durante o período aquisitivo por mais de 6 meses. Nesse caso, a CLT diz que quando ele voltar do afastamento, ele terá perdido as férias correspondentes àquele período trabalhado e que começa a contar tudo de novo. Voltou do auxílio-doença, trabalha mais 12 meses para adquirir o direito ao gozo das férias. No entanto, precisamos observar a Convenção 132 da Organização Internacional do Trabalho. Se entendermos que ela está vigorando pela teoria da incidibilidade dos institutos jurídicos, então nós vamos observar que ali é proibido perder férias. Se o empregado ficou de licença por motivo de doença por 7 meses, 8 meses, significa que ele trabalhou 4 ou 5 meses antes de adoecer. E para cada mês trabalhado, você adquire o direito ao descanso de 2,5 dias de férias. Esse período trabalhado, de acordo com a OIT, você não perde nunca. Haveria apenas a suspensão da contagem. Da seguinte forma, o empregado trabalhou ali 8 meses e ficou afastado 4 meses. Conforme CLT, ele não perdeu o direito às férias porque o afastamento não foi superior a 6 meses. Teria direito às férias de uma forma normal. Invertemos agora o exemplo. Ele trabalhou 4 meses e adoeceu ou sofreu um acidente. Ficou 8 meses afastado. Pela CLT, perderia o direito às férias e começaria tudo de novo. Pela OIT, suspende a contagem. Quando ele tiver alta,
ele trabalha os 8 meses que faltam para completar o período aquisitivo e goza normalmente o seu direito de férias. Vamos passar agora ao segundo tema da aula de hoje, gratificação natalina, 13º salário. A gratificação natalina, comumente chamada de 13º salário, é geralmente paga em 2 parcelas. Esta é a regra. Para cada mês trabalhado, o trabalhador adquire o direito de receber 1/12 de sua remuneração. Trabalhou 1 mês, recebe 1/12. Trabalhou 5 meses, recebe 5/12. E é importante lembrar que a fração igual ou superior a 15 dias trabalhados dá direito à percepção de 1/12. Veja o exemplo. Admissão, 14 de janeiro de 2008. 13º salário em dezembro de 2008. 12/12. Admissão em 20 de agosto de 2008. 13º salário em dezembro de 2008. 4/12. Como mencionado, o pagamento do 13º deve ser fracionado em 2 momentos distintos, em 2 parcelas. Vamos ver o pagamento da primeira parcela. Esta primeira parte do 13º salário tem que ser obrigatoriamente paga pela empresa entre os meses de fevereiro e novembro de cada ano. Quem escolhe o mês em que vai pagar a primeira parcela é a empresa, e ela não precisa efetuar o pagamento para todos os empregados no mesmo mês. Ela pode, por exemplo, pagar para um setor em fevereiro, para o outro em março, para o outro em abril e assim sucessivamente. O importante é que entre fevereiro e novembro todos os trabalhadores tenham recebido a primeira parcela. Para pagar a primeira parcela, a empresa vai fazer um cálculo muito simples, pois se trata apenas de uma antecipação. É como se fosse um vale, uma antecipação salarial. O cálculo é o seguinte: você pega o salário contratual, sem médias, sem cálculos extras. Você pega o salário do seu empregado do mês anterior ao pagamento e divide por 2. A primeira parcela é, portanto, metade do salário do mês anterior ao seu pagamento. Sobre o valor da primeira parcela, vai incidir contribuição para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. A empresa precisa fazer o depósito fundiário até o dia 7 do mês subsequente ao pagamento desta prestação. O adiantamento do 13º salário será pago quando das férias do empregado, sempre que este o requerer no mês de janeiro do correspondente ano. Como você acabou de observar, o trabalhador precisa fazer o requerimento no mês de janeiro de cada ano. E é justamente por esta razão que a primeira parcela do 13º tem que ser paga entre fevereiro e novembro. E não pode ser paga, portanto, em janeiro. Vamos agora ao pagamento da segunda parcela. A segunda parcela tem que ser paga obrigatoriamente no mês de dezembro. Qualquer dia do mês de dezembro, mas no máximo dia 20. A empresa pode pagar no dia 1º, dia 2, dia 3, até o dia 20, para todos os trabalhadores. O cálculo da segunda parcela é um pouquinho mais complexo do que aquele que fizemos na primeira. Aqui, o trabalhador tem direito a receber a remuneração do mês de dezembro. A segunda parcela é calculada, portanto, não somente com base no salário contratual, como era o caso daquela primeira. Agora temos que fazer médias. Precisamos calcular a média das horas extras, a média do adicional noturno, fazer a integração das comissões, a média das comissões. Devemos somar adicionais de insalubridade, periculosidade, adicional de transferência e quaisquer outras parcelas de natureza salarial que, porventura, o trabalhador venha a receber. A média dessas parcelas variáveis é feita no ano civil. Eu vou pegar as horas extras, por exemplo, ou as comissões,
de janeiro, fevereiro, março, abril até dezembro. Eu vou fazer, então, portanto, de cada ano, 2008, 2009, 2010, ano civil fechado. Somo todas as horas extras que ele trabalhou no ano e divido por 12, mesmo que em algum mês ele não tenha realizado nenhuma hora extraordinária. Somo dos 12 meses, divido por 12 e o resultado desta média somo com o salário contratual. Eu vou encontrar então a remuneração e este é o valor base de cálculo da segunda parcela. Achada a base, eu vou verificar quantos avos de 13º ele adquiriu trabalhando no ano. Se ele já está há muito tempo na empresa e trabalhou o ano inteiro, então ele tem direito à remuneração integral, 12 dozeavos. Se foi admitido há apenas 6 meses atrás, ele vai ter direito a 6 dozeavos. Como é feito o cálculo? Pego a remuneração que encontrei, divido por 12, multiplico por 6. Esse é o valor integral da segunda parcela. Desse valor integral, eu retiro o imposto de renda, se for o caso, conforme tabela progressiva, desconto a contribuição previdenciária, sempre sobre o valor bruto encontrado, e diminuo o valor pago a título de adiantamento de primeira parcela. O valor que eu encontrar no final é chamado de segunda parcela do 13º salário, e sobre este líquido haverá também os depósitos do fundo de garantia. Observe-se, por fim, a situação de rescisão contratual. Caso o empregado tenha sido despedido, ou tenha pedido sua demissão, ou tenha sido dispensado por término de contrato por prazo determinado no curso do ano civil, a empresa é obrigada a pagar o 13º de forma proporcional na rescisão contratual, observando a regra básica de cálculo. Para cada mês trabalhado no ano ou fração igual ou superior a 15 dias, ele adquire direito a 1 dozeavos de sua remuneração. Como dica de estudo da aula de hoje, eu indico uma obra de minha própria autoria, Cláudia Salles Vilela Viana, intitulada Manual Prático das Relações Trabalhistas, editora LTR. Item 15 e item 17. Bons estudos para você!